Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamil, que nós estamos hoje falando sobre a filosofia medieval de influência árabe. Por quê? Olha, desde que eu estudei filosofia, eu não me lembro de ter tido aula sobre filosofia árabe na Idade Média. Parece que a galera escondia essa parte da filosofia ou esquecia de mencionar. Ela foi importante tanto para o desenvolvimento da filosofia medieval na Europa, quanto para o desenvolvimento de outras formas de conhecimento no mundo, tá? Bem, eu vou citar hoje aqui 3 filósofos importantes da filosofia árabe, tá? Al-Farabi, Avicena e Averroes, tá? São 3 filósofos importantes, muito importantes na realidade. Um deles, inclusive, Avicena, muito importante para a medicina, foi o precursor da aromaterapia, inclusive. Bem, vamos lá. Al-Farabi, você já deve ter ouvido o termo alfarrábios em português. Para quem não sabe, alfarrábios é uma palavra que se derivou do próprio nome Al-Farabi. Veio desse nome desse cara mesmo, tá? Qual foi a contribuição dele como filósofo? Foi o primeiro filósofo a estabelecer uma distinção clara entre existência e essência, que era algo que já vinha sendo discutido desde Aristóteles. Perceba, Aristóteles começou a dar essa ideia, né, sobre a metafísica, e aqui Al-Farabi vai ser o primeiro filósofo a estabelecer uma distinção clara entre esses termos. Enquanto muita gente acha que isso é um legado, né, de Sartre, lá na frente na filosofia, né, pensam isso porque não conhecem a filosofia árabe. Então ele foi o primeiro a trazer essa distinção. Também ele defende uma ideia, que era uma ideia aristotélica, de eternidade do mundo, ou seja, o mundo sem um começo, perfeito? E os principais escritos de Al-Farabi estão na economia e na política, certo? Ele até acaba criando uma cidade utópica que lembra muito a República do Platão, né? Lembra muito a República Platônica, que seria Calípolis. Calípolis, Cali, belo, polis, cidade, né? O conceito platônico de cidade bela, Calípolis. A utopia que vai ser descrita por Al-Farabi na política e na economia representaria uma cidade perfeita, né, política, economicamente, semelhante àquilo que o Platão havia postulado. Então, de certa forma, nós temos na filosofia árabe dessa época uma visita aos escritos clássicos de Platão e Aristóteles. Então é quase um neoplatonismo e um aristotelismo que nós temos, uma reconfiguração dessas filosofias. O que aconteceu, né, na Europa também, né, principalmente se você considerar a patrística escolástica, né, que eu já comentei no último vídeo, mas que vamos continuar. Avicena, sua obra vai da lógica, ética, metafísica. Ele tem escritos nessas áreas. A psicologia de Avicena vai ser uma forma de fomentar os estudos nessa área também. Então, existe sim uma filosofia voltada à noção de psicologia nessa época já. Então, psicologia não é uma coisa nova. Nós temos lá os conceitos de psique, que são conceitos gregos, mas que vão ser revisitados aqui. Avicena também escreve sua teoria do conhecimento, que vai influenciar o desenvolvimento da filosofia posterior a ele também. Ele tem alguns tratados semelhantes aos tratados de Hipócrates, de fundamentos da medicina, e como falei, foi o precursor da aromaterapia. Por fim, Averroes, que muita gente acaba falando Averrois, pensando que é um termo mais francês, mas a pronúncia é Averroes mesmo. Ele vai fazer uma releitura do aristotelismo, certo? Vai defender, de certa forma, uma autonomia da filosofia em relação aos críticos da filosofia da época. Vamos lembrar
que nós temos aqui uma filosofia muito voltada para a religiosidade. Esses três filósofos não se afastam disso. Eles discutem essência, espiritualidade, conhecimento, tudo isso dentro do espectro da religião. O próprio Averroes vai utilizar passagens do Alcorão para poder fazer exegese, né, a interpretação dos textos filosóficos. Inclusive, existe um ensinamento dele, porque lembre-se de que nessa época havia uma tentativa muito forte. Oi, filho. Ai, vem cá, vamos falar com o papai aqui, ó. A gente está dando aula. Isso aqui é o que? O apagador? Pronto. Dá oi pro pessoal aqui na câmera. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, eu sou o Otávio. Eu estou apagando. Você está apagando? Então, o que o Averroes traz dessa interpretação alegórica, para que vocês saibam, a interpretação alegórica significa o seguinte, que se os ensinamentos religiosos, os ensinamentos da espiritualidade, de alguma forma contradissessem aquilo que a razão e a filosofia estavam ensinando, significa que eles não poderiam ser interpretados literalmente. Eles deveriam ser interpretados como uma mera alegoria e a partir de uma abstração, aí sim, conseguir justificar o que estava no pensamento filosófico, mais para cá, filho, ou aquilo que era defendido pela racionalidade. Essa foi uma saída muito elegante, muito inteligente, se você considerar a proposta dessa filosofia, que era justamente conciliar fé e razão. Quando fé e razão não estão conversando, interprete o texto, que seria o texto religioso, como uma alegoria, não como uma forma literal. Agora ali. Agora aqui? Pode apagar aqui. Beleza? Se vocês curtiram essa aula, façam o seguinte, deixa o like aí monstruoso. Vai. Oi? Agora aí em cima. Lá em cima? Pronto, lá em cima. Faça a inscrição no canal, deixe o comentário e compartilhe esse vídeo. Vamos falar força guerreira com a galera ali? Primeiro, vou terminar de limpar. Ah, primeiro terminar de limpar? Então tá, eu vou limpar aqui o quadro junto com o Otávio e depois a gente conversa mais um pouco. Aquele abraço, força guerreiros!